Olá, pessoal! Meu nome é Brent Braden e bem-vindos ao podcast Mustard Seed Leadership, sua lição semanal de liderança em 8 minutos. Esta série se chama O Credo da Liderança. Um credo é uma declaração resumida de crença. Eu tentei pegar 25 anos de experiência em liderança e ensino e consolidá-los em um credo de liderança. 10 declarações que descrevem o que acreditamos que a Bíblia ensina sobre liderança. Pelas próximas 10 semanas, vamos nos reunir em volta de uma mesa com um grupo de líderes e treinamento. Eu vou ensinar por 8 minutos e depois vamos discutir as perguntas. Espero que você se junte a nós, reúna alguns líderes em potencial, assista a lição junto e depois discuta as perguntas. O credo de liderança está nas anotações junto com as perguntas. Você pode baixá-las pelo link nos comentários. Então, por favor, inscreva-se para receber o episódio semanal mais recente e a gente ficaria muito feliz se você compartilhasse com seus amigos e equipe. Então vamos para a lição de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à parte 6 do Credo de Liderança. E até aqui, temos analisado algumas das formas como nós lideramos. Se você se lembra de alguns episódios, nós lideramos servindo, lideramos dando exemplo, lideramos amando. Mas o que eu quero fazer neste episódio e nos próximos é olhar para algumas das qualificações ou como selecionar líderes. Então aqui está a nossa afirmação do dia. Dizemos que acreditamos que os líderes devem primeiro ser testados e provar seu valor na liderança pessoal e na liderança familiar antes da liderança na igreja. Então, a grande ideia em uma frase é: líderes devem liderar a si mesmos, em particular, antes de esperar liderar outros em público. E basicamente é disso que se trata. Algumas pessoas acham que dá para se safar com algum tipo de demonstração pública de liderança. Enquanto isso, não há liderança acontecendo na sua própria vida e publicamente isso não é verdade. Ao liderar a si mesmo em particular, estou falando de disciplina de caráter e amor familiar. Agora, uma das escrituras que quero que a gente olhe está em 1 Timóteo 3, versículo 10. Paulo, quando escreveu para Timóteo, cuja função era selecionar líderes, para selecionar presbíteros e diáconos, lembre-se desses papéis públicos de liderança na igreja. Ele disse no versículo 10, eles devem primeiro ser testados. E então, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. Agora, liberar alguém para liderança pública cedo demais pode criar problemas. Isso pode acabar machucando tanto a pessoa quanto o povo. Por isso, Paulo disse, deixem que sejam testados primeiro. Isso me fez lembrar do meu primeiro papel de liderança. Eu tinha acabado de me tornar cristão. Eu estava entrando no último ano do ensino médio. Eu era cristão há apenas 6 meses e me pediram para ser o líder do grupo cristão da escola e eu não sabia nada, não fazia ideia do que estava fazendo. E resumindo, ao longo daquele ano na escola, a gente viu muita gente realmente se entregando a Jesus, o que foi incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia nada sobre liderança e não sabia nada sobre discipulado e era meio contra a igreja. Por que existem tantas igrejas? Porque não somos todos uma grande família feliz? E por isso, não dei ênfase ao acompanhamento nas igrejas e a estar firmada em uma igreja. E, no fim do ano, todos que se entregaram a Jesus voltaram à vida antiga. E isso, na verdade, meio que deixou uma espécie de cicatriz no meu coração, sabendo que liderança é algo fundamental. É uma coisa ministrar, mas se você não sabe liderar e liderar bem, as pessoas podem acabar se machucando no caminho. E agora, em 1 Timóteo 5, versículo 22, Paulo continuou e disse: não tenha pressa em impor as mãos. E nesse contexto, ele estava falando sobre a imposição de mãos como uma forma de comissionamento para a liderança. Não tenha pressa. Em outras palavras, isso é bom. Queremos levantar líderes, queremos liberar líderes. Mas não tenha pressa. Não faz isso rápido demais. Um exemplo interessante aqui é quando Samuel, que foi um grande profeta no Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, ele foi quem ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Mas então, quando Saul não deveria mais ser rei, Deus disse, eu vou escolher outro rei. E Deus enviou Samuel para uma família, para a família de Jessé, a encontrar o próximo rei. E ele quase caiu nessa armadilha porque achou que sabia o que procurar. Ele tinha visto Saul. Saul era alto, impressionante. E então ele viu os filhos de Jessé. E está escrito em 1 Samuel 16, versículo 6. Até o 7, quando eles chegaram, esses são os filhos de Jessé. Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, o ungido do Senhor está aqui diante do Senhor. Eu tenho que dizer, eu sei como é essa sensação quando você conhece alguém. Às vezes, na igreja, um líder empresarial chega, uma figura de destaque, e você pensa, com certeza esse é o ungido do Senhor. Eles são confiantes, têm opinião, parecem piedosos e você meio que olha para eles e pensa, essa é a solução de Deus? Mas o Senhor disse a Samuel,
Não considere a aparência dele, nem o seu coração, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como as pessoas veem. Não é incrível? O Senhor não vê as coisas como as pessoas veem. As pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E essa é uma lição tão importante para todos nós, e não para sermos críticos conosco mesmos, mas essa é a realidade. Nós realmente julgamos o livro pela capa. Nós olhamos para a aparência exterior e achamos que vimos o quadro completo. Dudley Daniel, que fundou a equipe do New Covenant Ministries, ele disse: não escolha líderes apenas pela observação, mas sim por revelação. Agora, a observação é importante. Existem coisas e nós vamos observar algumas coisas que você deve enxergar na vida de alguém. Mas a observação não é suficiente. Precisamos de observação e revelação. Precisamos que o Espírito Santo esteja confirmando. Então, o que eu quero fazer é simplesmente olhar para 5 coisas, perguntas a serem feitas ao selecionar líderes. E lembre-se, parte do nosso crescimento como líderes é aprender a reconhecer outros líderes em potencial para que possamos treiná-los e desenvolvê-los. Então aqui tem uns 5 perguntas para se fazer. Número 1 é a questão do caráter. Eles demonstram um caráter semelhante ao de Cristo em 1 Timóteo 3, 2 e 3. Diz assim: agora o bispo, que são os presbíteros ou pastores de uma igreja, que é um papel de liderança pública, eles devem ser irrepreensíveis. Em outras palavras, sem acusações contra ele, fiel à sua esposa, temperante, autocontrolado, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a embriaguez, não violento, mas gentil, não briguento, não apegado ao dinheiro. Isso é muito interessante. Esses são os presbíteros, pastores. Eles têm funções a cumprir. Mas quando Paulo está dizendo a Timóteo o que procurar, ele não está procurando habilidades. Ele está procurando caráter. Primeiro procura caráter. E daqui a pouco vamos falar sobre isso. Com o que se arrisca e com o que se não arrisca. Você pode arriscar quando alguém é jovem e ainda não tem todas as habilidades de liderança, mas você não arrisca com integridade. Você não arrisca quando alguém tem o hábito de mentir e não é fiel. Dizem uma coisa, fazem outra, são hipócritas. Essas são as coisas perigosas para ficar de olho. Então, primeiro, eles demonstram um caráter semelhante ao de Cristo. Segundo, chamado. A maneira como lideram sua família reflete um chamado para liderar a igreja. Ele diz em 1 Timóteo 3, 4 e 5 que ele deve governar bem a própria família e garantir que seus filhos lhe obedeçam. E ele deve fazer isso de uma maneira digna de todo respeito. Se alguém não sabe como governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Agora, mais uma vez, isso é fundamental. Se você não está liderando em casa, lembre-se de que a igreja é uma extensão do seu lar. Esta é a família de Deus e às vezes as pessoas querem levantar a mão. Eu quero ser um líder na igreja, mas em casa é um desastre. O casamento deles é um desastre, os filhos são um desastre e eles não demonstram nenhum chamado para liderança em casa. E mesmo assim sentem que foram chamados para liderar na igreja. Isso é uma incoerência. Por isso é importante observar de perto a vida de alguém. Se a pessoa diz, sinto que fui chamado para liderar. Então vamos ver algumas evidências disso. Isso na sua própria vida, no seu caráter e na forma como você lidera a sua família. A terceira pergunta é interessante. Eu gosto de chamar isso de química. Você realmente gosta de passar tempo com a pessoa agora? Isso pode soar um pouco mundano, mas Jesus, quando estava escolhendo seus discípulos, diz em Marcos, capítulo 3, versículo 13, Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele queria, e eles foram até ele. Eu acho que Jesus realmente queria passar tempo com eles. Agora, se formos honestos uns com os outros, tem algumas pessoas, você vê elas vindo na sua direção e no seu coração você pensa, oba, que bom te ver. Outras pessoas às vezes vêm na sua direção e se fica tipo, ai não. É importante ser honesto sobre isso, porque você vai montar um time e a química em um time é importante. Isso não quer dizer que você só vai escolher seus melhores amigos para montar um time, mas você realmente quer escolher pessoas para estar em um time com quem você goste de passar tempo e de preferência que sejam diferentes de você, de preferência que haja diversidade, mas precisam ser pessoas que somem e não que sugam sua energia. O quarto ponto é compromisso. Elas têm um histórico de serem fiéis no servir e no compromisso? Mateus 25, versículo 21. O seu senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu colocarei sobre o muito. Venha e compartilhe da alegria do seu senhor. Agora, essa é uma parábola linda, porque mostra que o seu futuro de fidelidade é comprovado pela sua fidelidade passada. Às vezes as pessoas dizem, a partir de agora, você é super fiel porque eu sou um líder, mas o seu histórico diz o contrário. Por isso, é muito importante, mais uma vez, olhar para o passado de alguém, olhar para a história dessa pessoa. Elas têm sido fiéis?
Nas pequenas coisas? Elas têm sido fiéis com as tarefas que você pediu para elas fazerem? Elas têm sido fiéis com aquela única pessoa que você pediu para acompanharem? Porque se elas não são fiéis com uma só, elas não vão ser fiéis com o grupo. E então, por último, competência. As pessoas realmente seguem essa pessoa? Em Atos 6, versículo 3, quando escolheram os primeiros diáconos, foi interessante. Os apóstolos disseram à multidão: irmãos e irmãs, escolham 7 homens dentre vocês. Agora, eu não acho que isso era uma democracia, mas era. Ou quem são as pessoas que vocês realmente enxergam como líderes entre vocês agora? Algumas pessoas se veem como líderes, mas ninguém mais vê. E John Maxwell disse: se você acha que é um líder, e mesmo assim olha para trás, e ninguém está te seguindo, então você só está dando uma caminhada. Porque a prova da liderança é, na verdade, você ter influência sobre as pessoas. E elas querem te seguir, elas querem fazer parte do que você está fazendo. Então aqui está o grande desafio. Já ouvi pessoas dizendo que se receberem um papel de liderança, aí sim vão agir como líderes. No reino de Deus não funciona assim. A Bíblia diz que você deve ser testado e aprovado antes de ser liberado. Ao conhecer e avaliar as pessoas, veja se há alguém chamado para a liderança. Dê uma olhada no caráter delas. Perceba a química entre elas. Observe o compromisso na vida delas. Repare na competência delas. Elas são chamadas? Então, a lição em uma frase: líderes devem liderar a si mesmo, em particular, antes de esperar liderar outros em público. Agora vamos discutir algumas perguntas. Aqui estão elas. Primeiro, por que escolher as pessoas certas para liderar é tão crítico? Número 2, como você e Tibi arriscar com alguém versus não ser precipitado a liberar líderes? E número 3, quando você considera a lista de 5 perguntas para se fazer. Antes de liberar um líder, com qual delas você mais luta pessoalmente? Vamos discutir isso ao redor da mesa? Espero que você também tenha uma mesa de pessoas para discutir isso. Bom, obrigado a todos por ouvirem ou assistirem ao episódio dessa semana. Eu realmente espero que tenha sido útil e mal posso esperar para ver você de novo na próxima semana. Mas até lá. Tchau por enquanto.